boa tarde para você que nos acompanha de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. É uma grande alegria estar com você neste domingo abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu, Padre Brito, tenho a alegria de contar com a sua audiência em mais um episódio do programa Encontro com as Paróquias. Olha, só lembrando a você que não conseguiu acompanhar os outros programas, que você pode revê-los. Eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, na Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. É só acessá-los. E também temos o nosso Instagram, Encontro com as Paróquias. Siga-nos e compartilhe o nosso programa. No programa deste domingo eu tenho a graça de receber para uma conversa abençoada, onde iremos falar sobre várias coisas, o padre Alex Fonseca Chagas. Tem um Chagas também aqui. Ele é capelão do Exército e pároco da Capelania Militar Nossa Senhora dos Militares, na URCA. Padre, uma alegria receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, padre. Agradeço o convite de estar aqui nessa oportunidade de poder também até divulgar e esclarecer também um pouco sobre a nossa atuação. Agradeço mais uma vez pelo convite, também desejo boa tarde a todos os que nos acompanham, né, pela transmissão, e a todos que também nos ouvem pela nossa querida Rádio Catedral, rádio da nossa arquidiocese. Uma satisfação, prazer. Padre Alex, o senhor nasceu e cresceu na comunidade da Rocinha. E como essa origem influenciou o senhor na sua vocação, na espiritualidade? Sim, padre. Bom, sou nascido e criado lá, né, como o senhor mesmo falou, né? E minha família não era de igreja, até que minha avó, voltando da Bahia, depois de um período lá, minha avó, parte materna era baiana, né? E ela voltou e começou a ir mais firme para a igreja, né? E a partir disso minha família começou a ir, minha mãe e meu pai. E nessa ocasião, eu tinha por volta de 7 anos, minha mãe colocou meu irmão na catequese, né? Então, a partir dali, foi meu primeiro contato com a igreja e também já uma espécie de primeiro amor também, né? Porque desde o momento que eu entrei para a catequese, eu me senti encantado um pouco com a vida de igreja, né? E na Rocinha, na época, era o padre Manangão, né? Padre Manuel Manangão, que atualmente é pároco da paróquia Santa Margarida Maria, na Lagoa. E convivendo com ele, acompanhando um pouco as atividades, porque eu também fui coroinha, isso foi me dando esclarecimento sobre a questão da vocação. Olhando para a vida dele, eu falei, poxa, é isso que o padre faz? Eu acho que é isso que eu também vou querer. Óbvio que quando a gente tem pelo menos ali 10, 11 anos, a gente ainda não tem uma clareza intelectual como a gente adquire depois de certo tempo, né? Mas são aqueles fundamentos, né? Aqueles fundamentos, poxa, porque a vocação é um desenvolvimento de um pontapé inicial. E o pontapé inicial foi a observação um pouco da vida do padre, a participação também na catequese, na atividade de coroinhas, né? Então isso ajudou bastante a discernir sobre a questão da vocação, né? Embora, óbvio, na época eu também compartilhava esse desejo com algumas outras coisas também, né? E quando é que essa vocação se tornou realmente clara? Onde tudo começou? Então ela foi amadurecendo aos poucos, né? Primeiro foi essa grande admiração, e depois, conforme eu ia crescendo e ia tomando um pouco mais também de conhecimento da nossa igreja, fui sabendo de outras espiritualidades, fui estudando um pouco sobre mais a igreja também. E, a princípio, eu pensava numa vida um pouco mais comunitária, né? Tanto é que depois chegou o Padre Eduardo, que inclusive também é de origem da Rocinha, né, com a espiritualidade franciscana, prestou a vida de São Francisco de Assis, Padre Pio, e me encantei, né, naquele primeiro momento, né, com a vida, poxa, acho que quero levar uma vida semelhante a onde hoje, Padre Eduardo? Ele está no Instituto Em Tua Cruz, né, que fica, se não me engano, em Magé, né, irmão de origem, né. Então, a partir daquele encontro ali com a espiritualidade franciscana por meio dele, eu falei, poxa, que bacana, né, vida de São Francisco de Assis, de Padre Pio, então eu queria exatamente fazer aquilo, né. Falei, veio o exemplo dos santos, do Padre Eduardo, falei, também quero, né. Então fui começando a estudar um pouco mais sobre a vida de São Francisco de Assis, até que chegou às minhas mãos um livro chamado Francisco, um Irmão Sempre Alegre. Já até procurei hoje em dia
Na internet não achei o livro, né? Parece que as edições se esgotaram, né? Mas o livro muito bom, que vale muito a pena a leitura. Francisco Irmão Sempre Alegre, né? E esse livro foi fascinante para mim, né? Na minha tomada de decisão naquele momento. Então, ali por volta de 14, 15 anos, né? Em 2004, 2005, eu comecei a pensar também um pouco na vocação franciscana por causa desse motivo. Né? Por causa desse motivo também, lidar com os pobres, a gente fazer muita assistência social também na Rocinha, trabalhos com os irmãos de rua, né? Levar cestas, conversar, sentar com eles. Né? Nesse mesmo período, até frequentei alguns lugares, não cheguei a ser da Toca de Assis, né? Deixando claro, né? Mas ia a algumas casas também da Toca para poder desenvolver alguns serviços, né? Junto com o pessoal da paróquia. Então tudo isso foi, de certa maneira, cativando um pouquinho, né? Pouco a pouco. O senhor entrou no convento dos frades, né? Sim, senhor, entrei. Conta-nos um pouco sobre essa experiência lá, que marcou bastante dentro do convento dos frades, o tempo que o senhor ficou. Sim. Olha, foi muito espontâneo, né? Teve um evento que eu não recordo agora o nome, aqui nos Arcos da Lapa, inclusive. Acho que o Espírito sopra onde quer, se eu não me engano. Né? Sopra onde quer. Né? Sopra onde quer, né? E você foi para lá, né? E eu estava ali nesse evento na Lapa, né? Um evento grande. E eu lembro até hoje, né? Eu vi os franciscanos passando assim, com hábito cinza. A gente sempre está acostumado a ver o franciscano de hábito marrom, né? Só que os que eu vi eram de hábito cinza, né? Eu falei, poxa, que interessante, vou lá perguntar. Sou franciscano, sou, então eu vou lá perguntar. Eu já estava encantado, né? Então eles me entregaram um panfleto falando sobre os encontros vocacionais que eles realizavam ali no Rio Comprido também, na Rua Estrela, né? Uhum. Então, a partir daquele momento que eu recebi aquele folheto, eu comecei a participar dos encontros vocacionais com eles. E foi no ano de 2006, né? Fiquei fazendo os encontros vocacionais em 2006, 2007 e 2008. Em 2008 e também 2009, né? Para discernir, né? Óbvio, não podia entrar ainda porque não tinha terminado o ensino médio, mas aquilo ali foi ajudando também a manter a espiritualidade e o desejo da vocação vivo, né? Participar um pouco, viver com os frades, né? Então, nos encontros vocacionais que a gente tinha, que durava de sexta a domingo, a gente tinha oportunidade de conviver com os frades, rezar com eles, trabalhar junto com eles, rezar com eles e ver, de certa maneira, ali um pouco a vida fraterna, né? Ou seja, aquilo que eu li, de fato, também permitia-se viver um pouquinho, né? Então, isso foi ajudando também a encantar, né? Até que no final de 2009, e nesse ano de 2009 eu servi o exército como soldado, né? Servi como soldado e fui recruta na ICM, onde inclusive sou capelão no dia de hoje, né? E mesmo estando no exército, enquanto militar soldado, né, eu continuava participando dos encontros, né? Até que no final do ano eu recebi a aprovação e o convite para entrar, né, no convento, ali no final do ano de 2009. E aí eu pedi baixo do exército, assim que veio, pedi para sair na primeira baixa, foi um comandante de companhia na época. E literalmente uma semana depois de ter dado baixa do exército, eu ingressei no convento, né? Ingressei no convento dos franciscanos, o FMConv, na Ordem dos Franciscanos Conventuais. Aí fui morar na cidade de Andrelândia, Minas Gerais, onde a gente fez o período de aspirantado. E no ano de 2010, ali por volta de agosto, setembro aproximadamente, nós descemos para Petrópolis, onde a gente continuou terminando no ano de 2010 o período do aspirantado, e em 2011 nós demos o passo para iniciarmos o postulantado, consequentemente também com o período de filosofia. Nós estamos conversando com o capelão do Exército, pároco, a capelania militar Nossa Senhora dos Militares, padre Alex. Bom, quanto ao convento ainda, né? E aí o senhor permaneceu lá há quanto tempo? Foi de 2010 a 2011, né? Foi um ano e meio, 7 meses, né, aproximadamente. Porque no período já de 2011 já estava discernindo sobre a questão se de fato a minha vocação era ali também. Né? Religiosa, né, também. E ali em julho eu pedi, né? Eu falei, não, vou voltar para a diocese, né? Para ingressar no seminário diocesano. Né? Você entrou no seminário São José, né? Entrei no seminário São José. Em 2011, no segundo semestre, eu fiz os encontros de GVA, indicado pelo padre Manuel Manangel, né? Que sempre foi meu pároco, padre de referência. Até que em 2012 eu ingressei, né? No seminário propedêutico, junto com a minha turma, onde permanecemos até o ano de 2019
onde fomos ordenados sacerdotes para a igreja. Após deixar o convento, e como foi retornar, então, assim, o seu discernimento vocacional? Houve dúvida, ou momentos de crise, alguma coisa assim? Não, pelo contrário, eu penso que foi uma continuidade, na verdade, né? Eu penso que o convento, ele me preparou muito para os desafios e aquilo que é próprio da vida diocesana, né? No convento a gente tinha uma coisa muito específica, né? Porque no convento a nossa formação, ela, não querendo, assim, de certa maneira comparar, né? Fazer talvez um conhecimento, um é melhor, o outro pior, não, né? Pelo contrário. O convento ele preparava a gente muito para a vida cotidiana também, no sentido de que a gente tinha que cozinhar, quem não sabia aprendia com o irmão que sabia, a gente tinha que cuidar dos nossos afazeres também internos, não que no seminário a gente também não faça isso, né? E a gente tinha uma vida de certa maneira mais campal, né? Porque o convento em Minas ficava perto ficava um pouco afastado da cidade, era uma espécie de sítio. Então a gente cuidava de porco, né? A gente cuidava de galinha, a gente cuidava de gado, a gente capinava, a gente cuidava também de jardim, de árvores, né? Então, plantou muitas árvores, padre? Como? Plantou muitas árvores? Não tantas. Não tantas, né? Mas a gente cuidava muito dessa parte, né? E no convento também a gente lavava a nossa própria roupa, né? Eu lembro que em Minas mesmo... Eu no tanque, né? Não tinha esse negócio de máquina não, né? Isso, na época a gente não tinha tanque lá. E na época não a gente tinha não tinha, ou estava quebrado, estava então... quebrada a máquina, e por causa da máquina estar quebrada a gente tinha que ir na própria mão. Então, não tinha o tanque, não tinha máquina, então lavava na pedra. Não, tinha o tanque lá no local que tinha, né? Mas é porque de fato as situações ali na época assim, não permitiam o conserto, assim, tudo, né? E assim, de fato essa vida assim, mais caseira, assim, tudo é muito forte. E prepara a gente para lidar, né? Também. Quando chegou no Seminário São José foi mais fácil, né? Também, né? Alguns aspectos sim, alguns aspectos, né? Alguns aspectos sim. Porque no convento, de certa maneira, a gente tinha muito mais trabalho, a nossa vida era mais corrida. Como era a gente que fazia muitas coisas dentro de casa, né? Então a gente tinha uma carga de atividades um pouco mais intensa, né? E aqui no seminário também a gente entra numa realidade muito mais ampla, né? No convento nós éramos, contando com os postulantes, 8. Seminário que a gente entra, minha turma eram 34. A gente entrou numa realidade de mais de 100 pessoas, 120, 140. Hoje o seminário tem 171. É uma realidade completamente distinta, né? E óbvio, realidade distinta, ações também diversas e distintas também. E quanto à espiritualidade, o que o convento te ensinou, te ajudou para também dar continuidade no Seminário São José? Sim. O convento ele forja muito a gente no despojamento, né? E também na simplicidade, né? Muito no despojamento e também na simplicidade, porque nos ajuda a olhar para uma realidade que às vezes nós, por negligenciarmos, a gente não olha. Por exemplo, os cuidados dentro de casa, assim, tudo também, né? A gente sabe que a nossa vida, por exemplo, diocesana era muito prática, né? Então a gente é muito pastoral, ação, né? Uhum. E às vezes a gente pode acabar ficando até a desejar, talvez, nas situações mais dentro de casa, né? E lá no convento, não, a gente sabia muito bem, a gente até hoje pode saber muito bem se virar dentro de casa, né? Fazendo tudo, né? Até esse dia eu estava brincando com o pessoal da capelania, padre, sabe cozinhar? Eu falei, claro, fui formado no convento, o convento a gente tinha que ir para a cozinha. Ele talvez não uma pessoa que só sabia só fritar um ovo. Não, era de tudo, né? E essa espiritualidade de São Francisco, né? O despojamento, da simplicidade também, de levar a vida. E uma das coisas que São Francisco tinha, né, é de deixar tudo muito a cargo da providência divina. Um dos centros da espiritualidade de São Francisco, né? Então a gente aprende a colocar a nossa vida à disposição de Deus para que a providência de Deus ela possa nos ajudar com a nossa confiança e despojamento, confiando na providência, para que a mão de Deus guie todas as coisas, né? No trabalho ali, é um momento também de reflexão, né? Refletir. Sim. É um momento de oração também. Sim, a gente lembra de São Bento, né? Que ele diz, ora et labora, né? Isso é importante também. Muito. Está trabalhando, mas está importantíssimo, sim. Rezando, né? Eu trabalho como oportunidade de contemplação Perfeitamente, contemplação. Isso é uma reflexão profunda, né? E como é que foi, então, depois que entrou no Seminário São José, o senhor ficou lá
durante 8 anos, né? Com certeza. São 8 anos. Tem um propedêutico, depois tem mais 7 anos, né? 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. E como foi esse processo aí até a sua ordenação sacerdotal em 2019, né? Sim, 2019. E quais assim os sentimentos que marcaram até aquele dia, o momento da sua ordenação? Então, a caminhada no seminário ela é muito cheia de expectativas, né? Porque como nós vamos caminhando com várias turmas, a gente sempre vai vendo as turmas da frente recebendo algo que você logo depois vai receber, né? Então é muita expectativa, né? Então você entra no propedêutico e você vê a turma do primeiro ano de filosofia recebendo a batina, você fica, caramba, quando chegar o meu dia, né? Aí depois você recebe batina, você vê o pessoal concluindo a monografia, poxa, e quando chegar o meu dia, né? Você conclui a monografia, depois chega o pessoal que recebe a admissão, aí depois a admissão, depois vem o leitorado, depois o acolhitado, então você sempre fica na expectativa. Na expectativa. Não uma expectativa que gera ansiedade, não, mas uma expectativa sadia, né? Dizer, poxa, eu estou caminhando ali para uma meta, para uma finalidade, né? Então isso, a convivência com outros padres, com outras turmas, permite que a gente tenha uma visão assim total um pouco da nossa caminhada, né? Poxa, a alegria que ele está vivendo naquele ano ali vai ser uma alegria que eu vou estar vivendo quando chegar também a minha vez, né? E também ao mesmo tempo que você contempla alguns irmãos recebendo algo que você vai receber, você permanece também ao mesmo tempo em um grande discernimento interior, né? Todo dia dizendo, Senhor, é isso que eu quero? É isso que tu queres de mim, né? Porque a gente também tem a oportunidade de, nesses anos, e olhando para as nossas próprias fragilidades, e a gente vai vendo como Deus ele é misericordioso, que apesar das nossas fragilidades, ele permite que a gente siga em frente, né? A gente olha para as pessoas aí de fora, para nossas paróquias, a gente vê tantas pessoas melhores, muito mais que a gente, só que não foram chamados ao sacerdócio. Eu fui, né? Então, um dos grandes exemplos é São Domingos Sávio, né? São Domingos Sávios, por exemplo, ele queria muito ser sacerdote, né? Aquele jovem ali de 13 anos, né? Filho de Dom Bosco, era um menino santo, né? Muito penitente, né? São Domingos Sávios queria ser padre, né? E ele faleceu, ele não chegou a ser padre, nem chegou a entrar no seminário. Você olhava, cara, uma alma tão santa não chegou a sacerdócio. E Deus me permite chegar, né? É o mistério, né? E ao mesmo tempo que a gente está diante do mistério da misericórdia de Deus, a gente se coloca à disposição dele, né? Para que, apesar das nossas fragilidades, apesar de muitas dificuldades, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, né? Por causa da sua bondade, gratuita, né? Gratuita. Então a gente foi caminhando pouco a pouco, amadurecendo no discernimento, dando cada passo firme com consciência, tendo uma noção daquilo que de fato é a vida sacerdotal na convivência com os sacerdotes, né, de pastorais que você vai também convivendo, e isso vai dando também uma clareza maior, né? Então, com essa clareza, com esses discernimentos, com a ajuda dos formadores do seminário, você vai construindo uma espécie de edifício que quando chega no momento derradeiro da pergunta, pô, e agora? Sim ou não? Poxa, eu quero abraçar. Você vai recebendo todos os apoios ali da formação, da equipe de psicólogos, dos padres de origem, dos padres pastorais, e com aquele discernimento, aquelas demandas, você fala, poxa, ainda eu quero. Então agora estou apto para seguir. Vai ter o dia do sim, que é na ordenação. Sim, na ordenação, né? Porque ali no momento do diaconato você já assina um documento que é por toda a vida agora. Toda a vida. E o senhor já foi formador também do Seminário São José, né? E como foi acompanhar aí o surgimento de novas vocações? Sim, foi um momento muito gratificante, né? Eu não tinha, na verdade, eu não tinha nem saído do seminário, foi em 2019, né? Eu estava no último ano, era diácono, né? E o padre Leandro, na época, junto com o nosso governo, a diocese, pediu, né? Aceitaria se formar no seminário. Eu falei, bom, estamos aqui, né? Estamos aqui. A gente, enquanto padre, se coloca à disposição para aquilo que a igreja necessitar, né? Então eu olhava muito para essa realidade e dizia, bom, não saí do seminário ainda, mas estamos aqui para aquilo que vier, né? A missão dada é missão cumprida, como a gente costuma dizer um pouco na vida militar, né? Então eu assumi, então fiquei de 2019 a 2021 como formador, né? E uma das grandes alegrias que a gente tem a oportunidade de acompanhar enquanto formador é exatamente o surgimento das vocações, né? Acompanhar aquela gestão do seminário que vão chegando à ordenação, né?
E é sempre uma grande alegria você ver aqueles jovens que você acompanhou chegando no momento da ordenação. E, ao mesmo tempo, também houve uma alegria de que a cada ano as vocações elas são renovadas. Porque chega no início do ano, quantas vocações não aparecem no seminário? E eu atualmente, já tenho a oportunidade de ter pessoas, né, que acompanhavam no GVA, enquanto formador do GVA, em 2016, 2017, de ver jovens que estavam entrando ali, que agora já estão ordenados, ou que estão para se ordenar, né, também. Né? Então é sempre uma alegria muito grande a gente poder acompanhar a vocação, porque Deus nos dá ela para cuidar, né? E esse é o papel também do formador, né? Cuidar e zelar pelas vocações. Tá? Tocou numa palavra zelar, aí lembrando um pouco da sua história também, o senhor trabalhou com as irmãs do Divino Zelo. Sim, sim. Você encerrou com zelo, então. Sim. Fala um pouco sobre a sua experiência com as irmãs do Divino Zelo. Sim, foi quando eu saí do seminário, eu fui vigário da Paróquia Divino Espírito Santo no Maracanã. Né? Fiquei ali 7 meses e naquele momento eu já tinha manifestado o meu desejo de depois ir para a capelania. Né? Então, estava mais ou menos ali discernindo, estudando. E aí surgiu a oportunidade de ser capelão das irmãs. Ela estava necessitando de um padre que acompanhasse diariamente, eu aceitei. Né? E é uma realidade completamente, né, diferente, né? Porque você está ali em uma paróquia, todas as atividades pastorais e demandas, né? E aí você chega numa outra realidade conventual, que é um outro ritmo, né? Porque convento é um ritmo completamente diferente de uma paróquia. Né? O carisma delas é excelente. É de rezar pelas vocações, né, também. Né? Rezar, zelar pelas vocações, ajudar as vocações sacerdotais, sacrificar também pelas vocações sacerdotais, né? É uma vocação, uma espiritualidade muito de expiação também, né? Então foram quase 2 anos assim de uma gratificante relação com as irmãs, né? Porque ali é o convento geral delas aqui no Brasil, né? E ali a gente trabalha no coração das filhas do Divino Zelo, né? Então nós tínhamos as missas diárias, né, 7 horas da manhã. Fica exatamente onde o senhor falou? Na Praça Seca. Na Praça Seca, né? Fica ali na Praça Seca. Então as pessoas que moravam ali ao redor também tinham oportunidade de ir lá participar junto com as irmãs da Santa Missa, né? E assim, de certa maneira, a gente também desenvolveu um trabalho pastoral, né? Porque as pessoas que iam lá, a gente também ia na casa das pessoas, fazia algumas visitas, atendia confissões também. Então foi um trabalho que nesse período foi um pouquinho mais interno, né? Ali mais voltado para a espiritualidade das irmãs, ajudar elas com as celebrações e com aquilo que é próprio da nossa liturgia, né? O senhor já estava lá, mas já estava amadurecendo para entrar na vida militar, né? Como capelão, sim, né? Sim. Então, como começou como começou a vocação para ser capelão militar? Eu confesso que eu não pensava muito, mas daquele período que eu estava lá nas Irmãs, o padre João Batista, que era o nosso antigo comandante aqui do SAR-CML, ele havia entrado em contato comigo. Porque o meu diretor espiritual era conhecido dele, né, que é o padre Fidélis, da Obra dos Santos Anjos. E o padre Fidélis falou, olha, tem um padre aqui, amigo meu, conheço, que está querendo entrar para a capelania. Né? Aí o padre João soube que ele era daqui do Rio, entrou em contato comigo, ligou, ô padre Alex, o senhor teria como vir aqui um dia conversar comigo? Eu falei, tá bom, padre, vamos sim. Ele conversou, me convidou. Aí naquela conversa ele foi me cativando assim um pouco também, porque é um padre de muita oração, né? Muita oração também, muito piedoso, zeloso com a liturgia. E isso me chamou a atenção também, né? Então eu falei, se eu vou trabalhar com o padre assim da capelania, vale a pena, né? Aí eu comecei a me preparar também um pouco, só que no primeiro ano eu não consegui fazer o concurso porque eu acabei tendo uma tuberculose que fragilizou um pouco a minha saúde, né? Então naquele ano foi um ano somente de recuperação. Aí depois que eu recuperei, eu comecei sim a fazer o processo, né? A entrada para a capelania, onde concluí esse processo em 2024, né? Ano passado, onde no período de abril a maio nós ficamos em treinamento, e após o treinamento nós fomos destinados para as nossas OMs e as nossas capelanias também, de origem. Hoje o senhor está na paróquia Nossa Senhora dos Militares, né? Onde o senhor atua. Está num local estratégico? Como é que é evangelizar nesse local, nesse ambiente? Como é que é o trabalho também da espiritualidade, a pastoral ali nessa capelania militar? Sim. Nos conta um pouco sobre isso. Então, a capelania militar, ou você pode ser um capelão somente da OM, ou seja, da organização militar, ou de uma paróquia também.
A minha realidade, ela abrange as duas coisas, que eu sou capelão da primeira região militar, adjunto, né, da primeira região militar, e também sou pároco da Capelania Nossa Senhora dos Militares, né, ali na URCA, que pertence ao Ordinariato Militar do Brasil, né. E na nossa Capelania Nossa Senhora dos Militares, nós temos uma realidade muito específica, porque ela acaba sendo vinculada a uma escola, que é a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, né, a ICEM. E nós damos assistência aos alunos da ICEM, né, que são católicos, né, que é a capelania católica ali, confessionalmente católica. E também as pessoas que moram ali na URCA, né, que gostam da capelania e participam, né. Então, a cada 2 anos, você perde todos os paroquianos, vamos por assim dizer, né. Como agora, no final do ano agora, o pessoal já está completando 2 anos de curso, o pessoal é enviado para diversos locais do Brasil e às vezes até para fora também. Aí depois, no outro ano, chega um outro grupo que vai ficar 2 anos, né. Então é uma realidade muito específica também, porque você trabalha com a família militar, pessoas que vêm de diversos cantos do Brasil e pessoas que ficam ali de uma maneira temporária, né. Então você desenvolve um trabalho que procure dar para eles uma vida cristã profunda, sólida ao mesmo tempo também, só que sabe que aqueles paroquianos que estão ali com você daqui a pouco estão indo para outros destinos, né. Mas o bonito é que a gente vai criando também laços com as pessoas e a gente vai criando amizade com pessoas de todo o canto do Brasil, né. Como até hoje a gente tem nossa formação, que acontece segundas-feiras, que também é híbrida, né, presencial e online, que tem pessoas que participam conosco e já estão fora do Brasil, né, em missões no exterior, pessoas que estão em outros cantos também do Brasil, já nas suas OMs de destino também, mas que continua vinculado por causa dessa amizade com a nossa capelania e com essa formação também, né. Então, assim, ao mesmo tempo também é um desafio, porque você tem essa realidade que instável, você está ali com um grupo, daqui a pouco o pessoal sai, mas ao mesmo tempo também a oportunidade de você, ao mesmo tempo também desenvolver um trabalho profundo, né? Porque o pessoal fica 2 anos, então tem que dar algo mais sólido para eles, né? E essa capelania militar a minha, né, que é a nossa dos militares, ali fica a capela, né, vou dizer, espécie de matriz, né? Porque eu também, como sou capelão dessa região, eu abranjo uma capelania que fica lá em Marambaia, chamada Nossa Senhora das Graças, né? Fica 1h30 daqui, né? Então domingo também vou lá e dar assistência lá pro pessoal também. Tem o Diácono Luiz, nosso diácono do Ordinariato Militar, que também nos ajuda lá nos nossos trabalhos. Muitos desafios? Também, né? Muitos desafios também, mas também muita gratidão, né? Muita gratidão, porque esses desafios, eles sempre nos impulsionam a ir para frente, né? A criar iniciativas dentro da capelania, dentro do exército, para que a gente consiga atender, porque eles são católicos, né? Também, né? Nós temos a capelania confessional, como a gente falou, católica também, e dentro do quartel a gente trabalha com pessoas que são de diversas religiões, né? E a nossa função é levar a palavra, a mensagem de Deus, abrangendo todas as pessoas, falando de valores militares e espiritualidade militar, e fazendo com que os militares compreendam que não existe dicotomia e aversão entre vida cristã e vida militar, entre valores cristãos e valores militares. É possível, sim, ser um militar e, ao mesmo tempo, também ser um bom cristão, né? Levar uma vida de santidade, de busca e de procura também de santidade. Eu sou como um sacerdote e capelão, né? Como é que é lidar com o seu trabalho na sua vida espiritual, esse trabalho todo também? Muitas vezes o comandante que te chama para uma emergência, como é que fica? Como lidar com tudo isso? O seu momento de oração, o seu momento de pastoral, como que é isso? Sim. A gente procura fazer um planejamento das nossas atividades. Tem um né? planejamento. Tem um planejamento que a gente procura realizar por aí, né? Mas sempre surgem demandas, né? Porque uma das finalidades do capelão é dar assistência também à família militar. Então, o militar falece, o capelão que é designado para ir lá, também dá apoio à família, fazer os ritos fúnebres, né? Independente se ele for católico ou evangélico também, né? E quando acontece, por exemplo, algum falecimento, alguma situação que a gente esteja no meio do trabalho religioso, a gente conta com a ajuda também dos outros irmãos capelães, né? A gente tenta ver ali a nossa escala, poxa, você consegue ir, você consegue atender essa demanda aqui, e a gente vai dialogando e a gente consegue dar assistência, né? Porque tem os capelães que ficam na vila militar, né? Padre Leandro, Padre Bruno, Padre Fiuza, temos os capelães que ficam aqui também na região, né? E a gente consegue ir dialogando, conversando, e quando surge uma demanda que dá para um para cobrir o outro, a gente consegue. Hoje, na Arquidiocese do Rio, são quantos capelães que foram enviados para as capelanias?
Somos 5 aqui de origem aqui do Rio, propriamente agora, né? Uhum. E agora está para concluir a formação nessa semana também o Padre Eduardo, né? O Padre Eduardo Carvalho, que está para chegar conosco aí, para nos ajudar na nossa missão. Eduardo, né? Sim. Muito bem, estamos chegando no final do programa, mas tem uma perguntinha só para finalizar o nosso encontro de hoje, esse domingo. Padre Alex, o que o senhor mais deseja realizar como sacerdote, como capelão do Exército? O mais desejo realizar eu acho que é levar com fidelidade, né? Porque uma das maiores alegrias que eu já experimentei nesse tempo que eu estou aqui na capelania são algumas famílias e as pessoas dizerem: Padre, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu compromisso com a nossa capelania, porque de fato agora eu sou católico, sabe, agora por inteiro, né? A gente está tendo um momento de muitas conversões dentro da nossa capelania militar do Exército, sabe? Muito mesmo. Muito mesmo. Então, você vê Deus agindo na vida das pessoas, mudando a alma, o coração, dando um novo redirecionamento da vida. Esse é o maior presente que a gente pode ter. É uma grande realização. É uma grande realização. A gente vê, Padre, muito obrigado. E isso que surge também as amizades, né? Então é o maior presente, né? É uma das realizações que a gente tem enquanto capelão militar. Poxa, Deus conseguiu entrar na vida daquela pessoa, daquela família. Que bom. Já fomos já o nosso... Servimos já para aquilo que nós fomos criados, né? Levar os outros a Deus. Muito obrigado, Padre, pelo seu sim. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço, Padre, pelo convite, também agradeço a todos que nos ouviram, e eu também deixo aqui meus agradecimentos públicos também ao meu arcebispo militar, Dom Marconi, né? Sou da Arquidiocese do Rio, só que estou à disposição do ordinário ato militar. Agradeço ao Dom Marconi, ministro, a quem eu peço a bênção, deixo um abraço. Também o meu comandante direto, o general de divisão, general pontual, também dá autorização para que nós estivemos aqui e falar um pouquinho também sobre as atividades do capelão militar. Padre Alex, a gente não pode esquecer esse dia tão maravilhoso, o dia das nossas mamães, né? A gente quer parabenizar todas as mães esse dia. De onde nós viemos, Padre? Das mães, né? Nossas mães. Deixa uma mensagem maravilhosa para o Dia das Mães, Padre. Sim, para as nossas queridas mães, aquelas que têm seus filhos e também aquelas que já perderam por acaso seus filhos, né? Nós pedimos para que a nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, nossos senhores militares também, né? Nossa mãe, ela possa interceder por cada uma, né? E nós, vocês, né, mulheres, olhando para o exemplo da Santíssima Virgem Maria, possa sempre encontrar nela o apoio, o refúgio e a força necessária para levar adiante essa vocação tão sublime, né? A vocação da maternidade, né? Então que Deus abençoe, cuide, guarde, também conduza os corações das nossas queridas mães. Deus abençoe. E a gente fica por aqui, desejando um feliz Dia das Mães e pedindo que a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, nos cubra com o manto sagrado. Até o próximo programa, se Deus quiser.